Olá pessoal, voltando aí aos nossos trabalhos, no nosso encontro de hoje eu vou abordar com vocês um tema que de certa forma é pouco estudado, não só na doutrina, como é pouco também abordado pela jurisprudência. Não com os nomes que a gente vai tratar aqui, que são as repercussões coletivas das ações individuais. Vejam só, eu estou falando de uma repercussão para a coletividade de uma demanda meramente individual. Tudo bem? Bom, para que a gente possa entender a ideia que eu quero propor aqui a vocês à guisa de reflexão, a gente vai ter que assentar aqui algumas premissas. Porque eu vou tratar com vocês aqui de ação meramente individual, ação essencialmente coletiva, ação acidentalmente coletiva, ação pseudo-individual e ação individual com efeitos coletivos. Então eu vou trabalhar com vocês essas 5 espécies de ações. Tudo bem? E vou mostrar para vocês como que isso pode gerar repercussão para a coletividade. E ao final a gente vai tratar de técnicas processuais que podem repercutir em conflitos coletivos ou podem repercutir em conflitos individuais. Beleza pura? Então vamos lá, começando com a ação meramente individual. Uma ação meramente individual é aquela que você está mais comum, mais habituado a lidar. Você está mais acostumado, eu falei mais comum, não é mais acostumado, mais habituado a lidar. É uma ação com lastro em um direito material meramente individual, cuja repercussão se dará entre as partes. Então nós temos um direito material meramente individual, temos partes definidas, então os sujeitos processuais são bem definidos, bem delimitados, e a repercussão, não só fática quanto jurídica dessa relação processual, ficará circunscrita, adstrita aos sujeitos do processo, na forma que a gente conhece lá do artigo 506 do Código de Processo Civil, ou seja, res inter alios acta. Em outras palavras, eficácia inter partes. Eficácia inter partes. Tudo bem? Então, beleza, vamos lá. Qual é a ideia dessa ação meramente individual? Eu tenho um problema, por exemplo, com o meu vizinho e promovo uma ação, coloco esse vizinho no polo passivo e o resultado desse processo ficará adstrito às nossas esferas jurídicas. Essa que é a ideia de uma ação meramente individual. Façam uma anotação que é importante. A despeito de uma ação ser meramente individual, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 506, fixou uma regra importante, segundo a qual há a possibilidade do resultado de um processo, ainda que seja meramente individual, gerar benefícios para a esfera jurídica de terceiros. Gerar benefícios para a esfera jurídica de terceiros. Tudo bem? Basta você olhar a redação do artigo 506 que você vai perceber o seguinte: esse artigo 506 ele veda que o resultado de um processo gere prejuízo para terceiros, mas não veda que esse resultado gere benefícios para terceiros. Então, cuidado com essa singeleza, digamos assim. Tranquilo? Nada obstante, deem uma olhada também no artigo 109, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. O artigo 109, parágrafo 3º, que trata da sucessão processual mortis causa e sucessão processual inter vivos. Na verdade, o 109 é só inter vivos, mas quero tratar da sucessão processual de uma forma geral. O 109, parágrafo 3º, ele deixa muito clara a ideia de que os efeitos da sentença podem atingir aquele que não é parte. Tranquilo? Da mesma forma, deem uma olhada no artigo 274 do Código Civil, que foi recentemente alterado pelo Código de Processo Civil de 2015. O artigo 274 do Código Civil também traz essa mesma ideia de que o resultado de um processo pode atingir a esfera jurídica de um terceiro para beneficiá-lo. Tudo bem até aqui? Beleza pura? Fechou. Então essa é a ideia da chamada ação meramente individual. Já a chamada ação coletiva
ela tem como base um direito material transindividual. Um direito material transindividual. E tendo como base um direito material transindividual, a repercussão fática e jurídica do resultado desse processo é justamente a coletividade, objeto da demanda. Então, quem vai ser atingido pelo resultado dessa demanda é a própria coletividade. Vejam, esse resultado só vai repercutir na esfera jurídica da coletividade se, e somente se, for um resultado benéfico. Por isso que se afirma o chamado regime jurídico in utilibus da sentença coletiva. Por isso que se fala que em processo coletivo se aplica o regime jurídico in utilibus, porque o resultado que vai atingir a esfera jurídica dos membros da coletividade é somente o resultado benéfico, jamais o resultado prejudicial. Fechou? Beleza. Bom, detalhe, como se trata de uma ação coletiva, obviamente, quem vai promover essa ação não é aquele que titulariza o direito material. Porque vejam, o direito material, ele pertence à coletividade. Quem vai promover essa ação coletiva, bem da verdade, será um legitimado coletivo. E aí pode ser uma entidade de cunho civil, um sindicato, uma associação de moradores, uma associação civil de defesa do consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública, Fazenda Pública, as estatais e por aí vai. Tranquilo? Detalhe importante, essa legitimidade como regra, ela é extraordinária, concorrente, disjuntiva. Extraordinária, concorrente, disjuntiva. Dois detalhes que são importantes. Primeiro, no artigo 37, inciso 2 da Lei 6.001 de 73, nesse artigo 37, nós temos um exemplo de legitimidade ordinária na tutela coletiva. Legitimidade ordinária na tutela coletiva. Beleza pura? Ok. Segundo detalhe importante. Na ação popular, a legitimidade ela não é concorrente. Do ponto de vista da legitimidade originária, o legitimado coletivo, que é o autor popular, ele ostenta legitimidade exclusiva. Basta você olhar o artigo 5º, inciso 73 da Constituição, bem como o artigo 1º da Lei de Ação Popular. Beleza? Bom, só que essas ações coletivas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos. As ações essencialmente coletivas, que são aquelas que tutelam os direitos essencialmente coletivos, quais sejam difusos e coletivos em sentido estrito, e no outro grupo, as ações acidentalmente coletivas, também chamadas de ações pseudo-coletivas, que são aquelas que tutelam os direitos acidentalmente coletivos, quais sejam os direitos individuais homogêneos. Muita gente me pergunta o seguinte: entre esses dois grupos, há alguma diferença procedimental? Há alguma diferença procedimental? O procedimento vai ser o mesmo? A rigor, a diferença que vocês vão encontrar, ela se dará justamente no modo de produção da coisa julgada e na eficácia subjetiva da coisa julgada. Então, repito, ou você vai encontrar a diferença no modo de produção da coisa julgada, que são dois. Nas essencialmente coletivas, o modo de produção é secundum eventus probationis, enquanto que nas acidentalmente coletivas, a imutabilidade é secundum eventus litis. Então, secundum eventus probationis para as essencialmente coletivas e secundum eventus litis para as acidentalmente coletivas. No que tange à eficácia subjetiva, para os direitos difusos, a eficácia é erga omnes, para os direitos coletivos em sentido estrito, a eficácia é ultra partes, e para os direitos individuais homogêneos, a eficácia, pelo que está na lei, ela é erga omnes. Tudo bem?
Então daqui a pouco a gente vai continuar no próximo bloco com as outras questões relacionadas às repercussões coletivas das demandas individuais.